qualquer profissional ou qualquer equipe de marketing, de branding, tem que estar sempre antenada para trabalhar o principal, né? Com muita agilidade, para responder com muita agilidade, entender o que está mudando na percepção do consumidor ou no consumo dele, as tendências que a gente tem visto, com novos players chegando, novos assets aparecem nessas pesquisas que não eram vistas antes. Eu acho que vocês têm uma coisa do que a gente falou do atributo, né? A liberdade, a aventura e tudo que isso foi construído ainda é muito icônico em relação à marca Jeep e não é um território facilmente copiável, né? Não é uma coisa como se a gente está vendendo hoje. Eu vou falar de modernidade, falar de tecnologia, vou falar com Gen Z. Beleza, você tem uma série de táticas ali, mas você construir essa percepção tão enraizada como a Jeep tem, vai demorar para que você tire aquela percepção dali e mova para um outro lugar. Olá, cidadãos da Galileia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E o tema de hoje é como construir marca. E como continuar relevante de uma marca que tem mais de 85 anos, que nasceu no meio da guerra. Você já sabe que marca eu tô falando? Mas antes de eu revelar qual é, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, eu tenho mais de 15 anos de experiência com construção de marca e sou fundador da Galileu Branding, uma consultoria que pode ajudar o seu negócio de maneira muito fácil, prática e aplicável e com uma metodologia flexível para conseguir encontrar diferenciação e posicionamento para sua marca. Se você acredita que esse é o seu momento como empresa, acesse galileubranding.com.br, coloca lá o seu desafio, que meu time vai entrar em contato com você e a gente com certeza vai sair com uma estratégia incrível para posicionar a sua marca de maneira a gerar diferenciação para o seu concorrente. O episódio de hoje, pensa que é uma marca que nasceu no meio da guerra, virou sinônimo de aventura e hoje é um dos maiores ícones automotivos do planeta. Só que tem um desafio que é não só manter essa força cultural, que ela já faz muito bem, e ao mesmo tempo se reinventar no mercado que muda o tempo inteiro. A gente está falando da Jeep. E hoje eu trouxe nada mais, nada menos que Hugo Domingues, vice-presidente da Jeep para a América do Sul. Seja muito bem-vindo ao Branding Tudo Podcast. Muito obrigado por essa oportunidade. A gente já tem batido um papo, né, nas últimas semanas aí. Obrigado por estar aqui, para poder falar com a sua audiência. Acho que a gente tem uma oportunidade de ter um papo bem rico aqui sobre marca, branding, posicionamento, principalmente no mercado automotivo, que é muito desafiador nos dias de hoje. E você tem pouco tempo de mercado automotivo, né? Tem 23 anos. Com 30 anos nas costas, trabalhou cedo, né? Isso, comecei com 7. Você começou com 7, né? Já a CLT. Isso. Vamos lá, cara. Você cuida hoje de Jeep, né? Você cuida 3 anos de Jeep, mas na verdade você ficou... 2 anos. 2 anos Isso. e você ficou 18 em Fiat. Isso. E aí? Teve uma história bem longínqua, vamos dizer assim, com a Fiat, né? Eu entrei em Minas Gerais, eu estudava engenharia na época, e todo sonho de um engenheiro lá em Minas Gerais era entrar numa multinacional e a Fiat era referência lá, né? Então eu entrei pela engenharia, inclusive, depois eu fiz uma transição de carreira, depois de 3 anos, para o marketing. Então eu trabalhei, estou aí há 17, vai fazer 15 anos mais ou menos com a Fiat no total, né? E foram muitos momentos desafiadores, né, na Fiat. Eu entrei no marketing em 2010, mais ou menos. A gente enfrentou alguns períodos, nós tivemos uma fusão, inclusive, né, com a Jeep. Lá em 2009, mais ou menos, existiu essa fusão. E começamos a trabalhar como grupo, né? Então eu tinha colegas da Jeep nesse momento. A trajetória da Fiat também foi muito interessante na época, ela sempre foi líder de mercado por 11 anos, 14 anos. Depois ela sofreu uma deterioração, vamos falar assim, uma erosão de marca. Ela ficou um tempo sem lançar carros, desde 2012 a 2016 mais ou menos. E, como sempre, tem ofensivas de concorrentes, né, naquela época. Depois a gente fez uma renovação de line-up completo, né? A gente começou a lançar novos produtos para substituir os atuais, e aí teve necessidade de fazer um reposicionamento de marca bem forte nessa época, e eu passei por tudo isso, nós coordenamos isso junto com o time todo lá. E, principalmente, né, o envolvimento de todas as áreas da empresa para fazer isso acontecer. Deu super certo, retomou liderança, já está líder há 4, 5 anos novamente. Ou seja, branding funciona, né? Branding é porque as pessoas acham que é só marketing, né? Mas é o conjunto, né? É negócio, tem que estar junto, é produto, é a forma que a gente comunica, a forma que a gente contrata pessoas muda, né? A forma que a gente comunica internamente, enfim. Acho que a palavra é consistência, certo? Em todos os pontos de contato que a gente faz com o nosso consumidor. Muito bom. E aí você chegou em Jeep
cuidando de Jeep nos últimos 2 anos. Estamos falando de América do Sul também, né? Então, sendo que é uma marca americana. Como é que você vê trazer essa marca para o Brasil, para a América Latina também? Teve algum tipo de adaptação? Eu sei que a gente tem um portfólio de produtos, tem um produto ali que chama atenção por Brasil em si. Me conta um pouco como é que é esse desafio de trazer a Jeep para a realidade do Brasil e se conectar com o brasileiro. Legal. Bom, primeiro, curiosamente falando, a história da Jeep no Brasil, ela nós começamos a produzir carro aqui como Willys Overland em 1957. Ficamos um tempo aqui, a gente produzia os CJ, os carros não militares, mas parecido com eles, a evolução deles para civis, né? Depois ela saiu daqui, nós passamos a importar carros, então tivemos histórias de carros icônicos aqui, como a Cherokee, né? Era uma SUV de luxo, muito reconhecida no mercado. Os brasileiros gostaram bastante. Cherokee, bastante. Mas nós voltamos com muita mais preponderância, vamos dizer assim, em 2015, quando a gente inaugurou uma fábrica em Goiânia, né? Então tem 10 anos que a Jeep passou a produzir aqui os carros que a gente vende hoje, né? O Renegade, o Compass e o Commander. É isso, nós voltamos com muito mais força, com o objetivo de trazer todo o legado da marca, certo? E construir isso na cabeça do consumidor aqui. Comparando um pouco a minha experiência de Fiat e Jeep, eu te falo que é até mais fácil, né? O legado da marca, a autenticidade que ela promove, que ela tem globalmente falando, com 84 anos, completa 85 no ano que vem, são pilares de atributos muito fortes na cabeça do consumidor, né? Primeiro que ela nasceu para atender um propósito de guerra, né? Na Segunda Guerra, em 1940, de um carro muito robusto, um carro ordinário, vamos dizer assim, para fazer tudo que tem que ser feito onde tem que ser feito, né? Então, um carro robusto, capaz, né? Que foi um ícone na Segunda Guerra, que ajudou os aliados a vencer a Segunda Guerra Mundial. E nós temos atributos, 4 pilares muito fortes na marca, né? Primeiro, essa autenticidade que a gente cria, liberdade e aventura são os 2 pilares hoje que é totalmente proprietário da nossa marca em todas as pesquisas que a gente faz. E a paixão. Paixão porque é o vínculo emocional que a gente consegue criar com os nossos clientes, com os nossos consumidores, o senso de comunidade que a gente tem. Então, usando esses 4 atributos, com muita, muita consistência ao longo desses 10 anos, a gente conseguiu trazer todo esse legado global para o Brasil. E tem mais um fator importante, né? Quando a gente fala de liberdade e aventura, por exemplo, a natureza, a biodiversidade brasileira nos ajudou muito, certo? A trazer a marca e usar esse território que está no DNA da marca, né? Então, a gente conseguiu fazer essa adaptação tranquilamente. A gente faz eventos, por exemplo, no Atacama. Pô, tem tudo a ver, né? O landscape tem tudo a ver com a marca. A gente faz em Mendonça. Pô, tem tudo a ver. A mesma coisa no Brasil, certo? Fazemos vários eventos de experiência em diversas trilhas no território nacional inteiro. Então, inclusive, eu vi que teve em Aracaju, inclusive, né? Teve em Aracaju. Eu olhei e falei, nossa, olha, a gente chegou em Aracaju, que bom. É isso aí. E geralmente no Nordeste, você tem cidades como Aracaju, a maioria das vezes vão para Salvador ou para Recife, que são as mais famosas dentro do Círculo Nordeste. Quando eu vi Aracaju, eu fiquei feliz. E você falou de uma coisa do próprio país ajudar muito pela biodiversidade, a natureza. A gente tem muitas trilhas, né? E vocês comemoraram 10 anos de Brasil recente, inclusive, fazendo uma campanha histórica e trazendo muito desse território que foi construído, né? É isso, 10 anos de produção no Brasil, comemoramos isso, nós fizemos uma transformação local, inclusive onde a gente colocou a planta, né? Nesses últimos 10 anos, o segmento de SUV evoluiu muito, muito, né? Em 2015, quando a gente lançou o primeiro carro produzido aqui, o Renegade, a gente tinha basicamente 15 marcas no segmento de SUV. Hoje nós temos 30 marcas no segmento de SUV. Tínhamos 25 modelos competindo lá, hoje nós temos 50. Então dobrou o número de marcas, dobrou o número de modelos e o segmento triplicou. O ano passado nós o segmento fechou com quase 1 milhão de unidades vendidas. Esse ano deve superar 1 milhão de unidades vendidas, representando mais de 40% do segmento do mercado brasileiro, né? Então é muito representativo. Nesses 10 anos nós vendemos 1 milhão de carros. Então é a marca que mais vendeu carro nessa última década. Renegade, mais de 500 mil unidades. Compass superou 500 mil unidades também. E o Commander, que foi o primeiro carro
produzido e desenvolvido fora dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então eu acho que a Jeep conseguiu não só fazer essa construção de marca muito forte nos últimos 10 anos, como também caiu no gosto do consumidor brasileiro, né? Desse crescimento do segmento de SUV, 25% veio da Jeep. Então isso nos enche de orgulho, né? Ter esse marco e ter mais de 1 milhão de clientes hoje no Brasil aqui satisfeito. É para poucos, né? No final das contas, e ainda mais quando você fala de um portfólio que não é longo, né? Não é um portfólio extenso. A gente tá falando de basicamente 4 modelos, né? Você tem as versões de cada um, mas assim, o produto em si são 4 grandes marcas ali, né? São 3 grandes modelos, é o Renegade, Compass e Commander, né? A gente trabalha com carros importados também, Wrangler, Gladiator e Grand Cherokee, são carros mais nichados, ticket médio mais alto, mas esses 3 carros, né? A gente consegue ter uma cobertura do segmento de SUV praticamente 100% com esses 3 modelos. A gente parte um ticket médio de 120 mil reais com o Renegade, vai até 320. Então, desses 200 mil reais, a gente trabalha com esses 3 modelos e diversas versões e motorizações. Muita versatilidade a gente oferece para as diversas necessidades dos consumidores. Eu acho que tem um ponto aqui que você tem um grande desafio agora de manter essa relevância, né? A gente está falando de uma marca que tem 10 anos de Brasil, construiu, veio com o seu legado e trouxe essa adaptação para a cultura brasileira, principalmente. Mas quando a gente fala de futuro, o que vem por aí, né, do ponto de vista de relevância? O que vocês estão fazendo para manter essa marca sempre em evidência, ao mesmo tempo conectada com a realidade que a gente está vivendo agora, esse espírito aventureiro ser renovado e até para proteger também esse atributo? Porque tem um monte de marca que está tentando pegar um pouco dessa fatia, né? É isso. É clichê falar isso, mas a gente está sempre atento ouvindo o consumidor com as inúmeras pesquisas que a gente trabalha, né? Eu acho que qualquer profissional ou qualquer equipe de marketing, de branding, tem que estar sempre antenada e para trabalhar o principal, né? Com muita agilidade, para responder com muita agilidade, entender o que está mudando na percepção do consumidor ou no consumo dele, as tendências que a gente tem visto, com novos players chegando, novos assets aparecem nessas pesquisas que não eram vistas antes, é se adaptar, certo? A força da marca nos ajuda absurdamente. Quando a gente fala aqui de 15 marcas, saiu para 30 marcas, dobrou o número de marcas, essa diferenciação ela é crucial. Pode chegar concorrente, a gente aprende com os concorrentes, tá tudo certo. O movimento que muitos concorrentes estão fazendo ao chegar no mercado aqui é o mesmo movimento que nós fizemos lá em 2015, certo? Que inaugurar a categoria de SUV, né? Como a quantidade de inovações que nós trouxemos para o segmento de SUV, não só o segmento de SUV, para a indústria como um todo, certo? E construir esse legado de marca. Essa é a nossa proteção hoje, vamos dizer assim, certo? O consumidor enxerga na gente esse lado aspiracional, principalmente vinculado à liberdade e natureza, aventura, né? Que para as outras marcas construírem isso, elas vão ter que ter o mesmo esforço que nós fizemos e com muita consistência. E bastante esforço, no caso, né? Muito esforço. Porque não só elas têm que construir no território, mas teriam que disposicionar vocês do território, né? Até ser percebida e para se tornar referência, vai tempo, vai dinheiro, se elas quiserem, inclusive, fazer isso, né? Com certeza. E aí você falou de uma coisa da chegada das marcas. Esse número me assusta muito, né? Quando a gente fala de 15 vira 30 em tão pouco tempo. E é um dos movimentos que eu mais fiquei e tô atento, né? Eu sou um entusiasta de carro, eu gosto bastante do mercado, leio bastante sobre o mercado, né? E li muito sobre eletrificação, chegada das marcas chinesas no Brasil e todo esse movimento. E uma coisa que me chama muita atenção é o fato de que o brasileiro está apostando mesmo, né? A gente está vendo um movimento, eu tenho um dado aqui que as marcas chinesas elas cresceram em participação, em 45% no mercado brasileiro em pouquíssimo tempo, né? Como é que você está enxergando esse movimento das chinesas chegarem, mas ao mesmo tempo também construir a força da tradicional? Porque no final das contas, quando a gente lê os atributos, toda categoria tem os seus atributos que são básicos, né? Confiança, segurança, tradição, que uma marca que tem 2, 3 anos de Brasil não vai conseguir construir isso, ou que tem pouco tempo até de imagem. Como é que vocês estão vendo esse movimento? É óbvio que eu tinha que perguntar, né? Claro, tá tudo certo. Mais uma vez, né, acho que é importante a gente falar que a gente está sempre aprendendo com os consumidores, com os concorrentes que estão chegando aí, sempre em prol dos consumidores, né? Acho que tem alguns fatos curiosos da China que é importante a gente trazer aqui. Hoje a capacidade produtiva da China gira em torno de 40 milhões de carros 0 km. Só para você ter ideia,
A indústria brasileira são 2,5 milhões, só pra gente entender. Tem o tamanho, né? A fatia disso, do bolo. Metade disso eles consomem lá, a outra metade eles exportam. E essa ofensiva não está acontecendo só aqui no Brasil, ela acontece na Europa também pesado. Estados Unidos ele se fechou, ele taxou, colocou mais de 100% de taxa em carro chinês, e isso não está acontecendo lá, né? Então a gente está tendo essa enxurrada de chinês aqui por causa dessa capacidade instalada lá que eles precisam realmente exportar. Bom, as marcas chinesas, elas chegaram com produtos num nível de competitividade, dizemos assim, um preço muito, muito lá embaixo, né? Elas vão ter que ter um terreno ainda grande pela frente para conseguir construir essa imagem de marca na cabeça do consumidor. Hoje, no segmento de SUV, 85% dos carros que são comprados da indústria de SUV ainda são carros a combustão, não são carros elétricos, não são carros chineses. Então, eles estão crescendo, mas a maioria, o grande poder de ataque que a gente tem ainda são com as marcas tradicionais, que a gente já compete há muito tempo aqui, com tecnologias acima delas, inclusive. A marca Jeep, pelo fato da gente estar dentro de um grupo de 14 marcas globais, globalmente falando, nós temos todas as tecnologias desenvolvidas, um pool, né, de plataformas, de tecnologias que a gente consegue plugar. Vai chegar tudo que a gente está vendo hoje, vai chegar para a marca Jeep também, graças a esse grande desenvolvimento que a gente tem globalmente falando do grupo, com todas as tecnologias que você imaginar, certo? Então, é um momento de chegada de novos players. Eles estão tentando, inclusive fazendo o mesmo movimento que a gente fez quando nós chegamos em 2015. E é natural fazer o consumidor refletir também sobre novas possibilidades, isso acho que é um ponto. Eu sempre falo para as pessoas, né, quando eu converso sobre o mercado de elétricos no Brasil ou a chegada das chinesas, eu vejo de uma maneira que a gente, né, como brasileiro, ainda está como early adopter, né? São marcas que estão chegando agora, estão começando a construir sua rede, estão começando a construir seus concessionários, né? Ela está num processo de implantação ainda no Brasil. E quem está comprando agora, provavelmente, são aquelas pessoas que querem, ou por uma questão econômica, financeira, né, quem trabalha com motorista de aplicativo e tal, ou também pessoas que querem arriscar mesmo, eu quero ser o primeiro, quero testar, porque é uma personalidade da pessoa. No passado a gente tinha a pessoa que comprou o iPhone, que todo ano estava lá na fila para querer ter o primeiro iPhone de todo mundo, comprar primeiro que todo mundo, que é o perfil dela, né? Então essa é a visão que eu tenho assim, das marcas chinesas. Fez as pessoas refletirem, tem aquelas que gostam, vão comprar para realmente apostarem, conhecerem algo novo, que é delas mesmo, mas a gente ainda tem 87% que está ali disputando das marcas que já são mais tradicionais, né? É isso. E no momento certo nós vamos chegar com todas as tecnologias que eles têm, tá tudo planejado, tá tudo certo. Então tudo bem. Não, e tem mercado para todo mundo, gente. No final, eu acho que vocês têm uma coisa que a gente falou do atributo, né? A liberdade, a aventura e tudo que isso foi construído ainda é muito icônico em relação à marca Jeep. E não é um território facilmente copiável, né? Não é uma coisa como se a gente está vendendo hoje. Eu vou falar de modernidade, falar de tecnologia, vou falar com Gen Z. Beleza, você tem uma série de táticas ali, mas você construir essa percepção tão enraizada como a Jeep tem, vai demorar para que você tire aquela percepção dali e mova para um outro lugar. Então, acho que isso ainda vai proteger vocês durante muito tempo, sabe? Eu olho assim para o mercado e falo, cara, isso protege bastante o negócio. Eu não digo não só o produto, mas o negócio mesmo, né? É isso. E assim, nós vamos ter uma ofensiva muito importante também no próximo ano. Nós já divulgamos que a gente vai produzir e lançar o Avenger, que é um novo SUV compacto que a gente está trazendo para cá. E o interessante, né? 65% das vendas de SUV acontece no SUV compacto. E ali não tem nenhum chinês. Não tem nenhuma marca com eletrificação pesada ali, entendeu? E a gente vai lançar um segundo modelo junto com o Renegade, eles vão conviver juntos. E você estava falando sobre geração Z, né? Nós vamos ter oportunidade de nos conectar ou ampliar nossa audiência e começar a conversar com pessoas mais jovens. Juventude está no DNA desse carro. A gente fala que ele tem dupla alma, vamos dizer assim. Ele não vai ter o pé só na lama, né? Não só no barro, natureza, mas uma pegada também urbana e muito, muito tecnológico. Já trazendo tecnologias que a gente vê hoje no mercado aí, mas vai nos permitir conversar com novas audiências, né? Teve uma pesquisa que saiu sobre a geração Z, são jovens de 16 a 19 anos, eles entrevistaram 5 mil adolescentes, né?
perguntando quais marcas eles mais gostam, mais têm afinidade, vamos dizer assim, de várias categorias, né? A Jeep foi a primeira, porque e aí a reflexão de construção de marca, né? Porque a mobilidade com propósito pega para esse público de Gen Z, né? Ele não quer só ir do ponto A para o ponto B. E a gente faz trabalhos muito fortes nisso na construção da marca. Um exemplo, o Projeto Tamar. Pô, a gente tem uma parceria com o Projeto Tamar. A geração Z, ela se conecta mais dessa forma, ela se preocupa mais com esse tipo de posicionamento e de propósito de marca. Mais uma vez, nós fizemos isso nos últimos 10 anos. Na hora que a gente lança um carro novo, ele já carrega todo esse legado da marca, certo? E realmente nos permite ser diferentes em relação a toda a concorrência que está chegando aqui agora. A marca, de todo jeito, é o nosso maior asset, certo? Diante de toda a ofensiva que a gente está enfrentando aqui. É maravilhoso. E esse dado que você trouxe de geração Z também, porque o que a gente está vendo são marcas que estão chegando ao seu legado mais centenário. A gente está falando de uma marca de 84 anos. Elas estão sambando muito para se conectar com a geração nova. Seja porque ela ainda tem códigos muito antigos, ou que não se comunicam com essa geração de uma maneira efetiva, né? Ou ela não tem personagens, né? Ou influenciadores, ou pessoas que estão nas campanhas que se conectem com o Gen Z. E aí, quando você faz uma pesquisa que você mostra que a geração Z ela tem a Jeep como a primeira marca de referência para ela, significa que essa construção é atemporal, né? Você está conseguindo falar com gerações que estão chegando e mesmo assim elas estão comprando o mesmo espírito que fez com que a marca chegasse até onde chegou, né? É isso. Nosso maior diferencial, nosso maior asset é a marca. Não tenho dúvida disso, Galileu. Cidadãos, dei uma pausa aqui no episódio para te falar da Galileu Branding, uma consultoria que pode ajudar seu negócio a encontrar identidade, diferenciação e posicionamento de uma maneira muito prática, muito fácil e principalmente flexível. A gente pode construir sua marca para o tamanho de negócio que você for, para o segmento que você atuar. A gente atendeu mais de 25 marcas nos últimos 5 anos, dentre elas Itaú, Pets, Ambev, Whirlpool, Sankia e tantas outras marcas que podem e devem gerar diferenciação para o quê? Conquistar o coração do seu consumidor. Se esse é o momento da sua empresa, acesse galileobranding.com.br, conta o seu desafio e a minha equipe vai te atender, a gente vai trabalhar junto, beleza? Vamos voltar para o episódio agora. E como é que a gente está vendo essa população, né? Gen Z, 30% da população brasileira. E a gente tá falando de uma Gen Z que a gente escuta, a gente acha que tem 15 anos, né? A Gen Z já tem 30. Vocês estão vendo muita mudança na maneira de comunicar liberdade e aventura para essa geração? Não, a gente tem pensado muito em territórios, né? Que a gente possa ser mais proprietário para nos conectar mais facilmente com essa geração, com essa idade desse público, né? Tem eventos que conectam mais. A Jeep hoje, por exemplo, a gente não tem entrado em patrocínio de eventos de música, por exemplo. A gente tem descoberto alguns que fazem sentido a gente começar a entrar para gerar essa conexão com a geração Z, o público mais jovem, né? Hoje quem compra os carros da Jeep são pessoas 40 a mais, vamos dizer assim, a sua maioria, né? Com poder aquisitivo mais alto. E a gente está precisando, inclusive a gente estava trabalhando sobre planejamento aí do ano que vem, a gente começar a colocar o pé, né, um pouco mais em eventos proprietários, não proprietários, parcerias, que atinja mais esse público nessa idade, porque a gente vai ter que começar a conversar com novas audiências. Eu estava lendo também recentemente o fato de que existiu um movimento falando que a Gen Z ela ia nascer e não ia querer comprar apartamento, não ia querer comprar carro, que tudo ia ser alugado, que tudo ia ser por assinatura. E tudo isso foi discutido durante muito tempo. E aí quando a gente olha as últimas pesquisas, é o oposto. É a Gen Z já falando, não, eu quero comprar meu apartamento, eu quero comprar meu carro, essa coisa de assinatura não tá rolando para mim. E eu comecei a ver uns movimentos de mercado, o abandono das assinaturas, né? Você tem uma Localiza que já não tem mais, uma Movida que já tá deixando de oferecer, então no final você tá voltando pro mesmo lugar, que é sim, a geração Z no final vai comprar carro, né? Quando a gente fala de mobilidade, você falou, carro de assinatura, o próprio Uber 99, né? Eu acho que quando a gente sai um pouco dos grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, vamos dizer assim, você vai para Norte, Nordeste, Centro-Oeste, pelo perfil demográfico, geográfico de lá, ele tem que andar a distâncias muito grandes, certo? E não é tão simples você ficar a sua vida inteira dependendo só desse tipo de mobilidade, né? Então eu acho que é um pouco característico de centros urbanos, mas eu concordo com você que isso está mudando nas últimas pesquisas. Até porque acho que quando a gente olha para o olhar de São Paulo, de fato,
Né? Você querer ter um carro em São Paulo tem uma série de implicações. Isso. Né? E a gente está vendo movimentos agora também, o governo estudando não ter mais as autoescolas como obrigação. Isso vai fazer com que a pessoa que gastava até R$3.500 para tirar uma CNH, hoje ela só pague a prova. Né? Então isso vai ser muito mais vantajoso para quem quer realmente começar a dirigir. Enfim, você tem todo o movimento que, de novo, não é só sobre uma questão de a geração Z não querer. Às vezes ela não tinha a possibilidade financeira mesmo. Quando a gente sai do eixo Rio-São Paulo, principalmente, a gente tá indo para Nordeste, né? Eu olho para Aracaju e eu sempre tenho essas conversas assim. Todo mundo começa a falar, eu falo, pensa se fosse isso em Aracaju. Você acha que as pessoas em Aracaju, os jovens, só andam de 99? Sim, em Aracaju, Sergipe. Elas estão o tempo inteiro com o aplicativo pedindo iFood o tempo todo, elas têm assinatura do carro, elas alugam pelo quinto andar. Vocês acham que a gente é tão digital nesse jeito? Né? E aí a gente começa a ver um Brasil que é o Brasil de fato, né? É isso. E a gente não tá enxergando. Bom, recentemente você falou agora que a gente trabalhou juntos. E aí eu queria, obviamente, saber como é que foi esse processo, né? Eu tava até na dúvida se a gente poderia falar sobre isso, né? Então fiz a pergunta muito mais voltada para os CMOs que escutam a gente. Acho que você, como uma figura de vice-presidente da marca, né? Como é que é esse processo de contratar uma consultoria, né? Você está falando de uma marca que já está consolidada. O que motivou? O que vocês viram que precisava ter alguém adicionando a uma estratégia que já estava consolidada ali? Eu acho que um dos grandes ganhos, né? Mais uma vez parece ser clichê, mas o básico bem feito é o que nos importa, o que vale hoje. Olhar para dados, né, Galileu? Não tem muito segredo. O que o consumidor está falando, a gente tem que fazer a melhor interpretação disso, certo? E saber agir em prol disso, mas o principal, né? Com toda a empresa trabalhando junto. Então, acho que um dos aprendizados, e o que você nos ajudou nisso, né? Por causa das suas experiências anteriores, como eu havia falado, nós trabalhamos num grupo, né? São 14 marcas no mundo, Stellantis. Aqui na América do Sul, a gente trabalha mais forte, de forma mais preponderante, com 5 marcas, que é Jeep, Peugeot, Citroën, Ram e Fiat. São essas 5 marcas. Tirando a equipe de brand e a equipe de vendas, todas as outras áreas são transversais. Então, o trabalho que a gente começou a fazer com a sua consultoria, junto com você, nos ajudando, foi realmente trazer todas essas áreas, né, para eles entenderem e fixar mais que pedacinho do coração deles vai ter que ser o da Jeep, qual que vai ser o da Fiat, qual que vai ser o da Ram e por aí vai. Então, a gente deixar mais claro com nível de profundidade, trazendo números de pesquisa do que o consumidor está falando sobre a nossa marca, o que ela está representando, como que ele está vendo os atributos vinculados à marca, e trazer o senso de responsabilidade dessas áreas, né? Dividir o coração delas entre 5 marcas, mas ela tem que saber exatamente o que ela tem que fazer com a Jeep. Como que a gente, por exemplo, dá um exemplo qualquer, que a gente melhora a percepção de tecnologia numa área de pós-vendas. Cara, tem muitas formas de fazer isso. Como que a gente pode fazer isso no ponto de venda? Então, se todas as áreas que têm contato, ou de alguma forma atuam e têm contato com o consumidor, né? Todos os pontos de contato do consumidor, se a gente não entregar essa mesma mensagem, desde a URA, igual a gente comenta muito, atendimento, a gente não vai conseguir reverter alguma necessidade que a gente tem de atributo ou até defender o território que a gente já tem hoje, certo? Então, cada ponto de contato com o consumidor com muita consistência. É isso. Não é tempo, mas é consistência. Consistência é tempo, com certeza. Mas é isso, eu acho que você trouxe um pouco dessa lucidez, principalmente quando a gente fala de dados e a criação desse time para trabalhar em prol, né, demonstrando claramente que a gente tem que pensar em todos os pontos de contato com o consumidor. E você trouxe um ponto que eu acho que, para quem está ouvindo a gente, é muito bom de entender. E eu sempre falo isso em aula. A consciência de marca e a construção dela acontece em várias áreas. E principalmente as áreas que lidam com o consumidor. Então, as áreas que estão ali, né? A concessionária lida com o consumidor, o vendedor lida com o consumidor, o pós-venda lida com o consumidor. Todas elas constroem a imagem, no final das contas. A gente conversou muito sobre isso também. Se eu sou maltratado dentro de um concessionário, a imagem da marca vai junto. Se eu sou mal atendido num pós-vendas, a imagem da marca como todo vai junto. E quando a gente fala de um grupo como o Stellantis, né, e a forma como vocês são divididos, inclusive, eu acho que o grande desafio de qualquer marca, mas principalmente vocês, é fazer com que essa consistência aconteça ao mesmo tempo
com todo mundo, com dinheiro, porque não é só a área de marketing que tem que ter dinheiro, cada área que também quer construir a marca precisa aportar dinheiro, não é só simplesmente, a URA precisa estar com a mesma mensagem. Tá, mas tem um custo para regravar essa URA. E eu preciso separar essa verba. E aí você tem um desafio que tem um monte de gente cuidando de outras marcas também, né? É isso, mais uma vez, né? Todos têm que ter ciência do posicionamento de cada marca, da missão de cada marca, qual que é a promessa de cada marca, né? A gente fala muito sobre isso. Construir marca é você garantir que o que você está prometendo realmente aconteça. E o consumidor tem que ver isso. Não adianta nada você comunicar algo que não acontece, porque quando você quebra essa promessa, você distancia o que você comunica do que você realmente faz, você não está construindo, você está destruindo a marca, certo? E sem o engajamento de todo o time é impossível fazer isso. Todo mundo tem que respirar a mesma coisa, o mesmo posicionamento e saber quais são os objetivos e as promessas que são claras da marca hoje. Bom, eu vou te perguntar uma coisa que eu queria perguntar. Só que você já falou aqui, eu achei que poderia falar, que é Avenger, que vem aí. Sei que ele vem aí, você não vai poder dizer quando vem aí, mas vem aí. O que você pode dizer pra gente, para a audiência aqui que gosta de carro também, né? Tem uma galera aqui. O Avenger ele vem no ano que vem, esse é o que a gente já divulgou na imprensa, inclusive. É o carro que a gente está lançando depois do Commander, que a gente lançou em 2021, tem 5 anos que a gente lançou, então um carro totalmente novo. O carro que está na Europa, né, hoje, é um carro que é um sucesso de vendas lá, ele é líder do segmento BSUV, o SUV compacto, vende 9 mil, 10 mil carros todos os meses, completou agora 200 mil pedidos. É um sucesso, vem com muita tecnologia, isso eu posso te afirmar, para conversar com um público novo e principalmente ter um posicionamento que trabalhe de forma complementar ao Renegade. Então nós vamos ter 2 carros nos segmentos de SUV compacto. É o que eu posso falar. Tudo bem, a gente aceita, né, essa migalha de informação. Convidar para o evento de lançamento, você vai entender tudo que vai acontecer. Aí eu vou poder filmar, né, vou poder fazer foto e tal. Vai vender, vai comprar. Quase que eu perguntei aqui, quando que é esse evento de lançamento, né? Para ver se ele solta assim, no mínimo, ele dizer, mês que vem vai ter o lançamento. Não. Muito bom. Hugo, eu acho que a gente teve um papo muito legal aqui, né, e a gente conseguiu falar bastante para esse público que escuta a gente. Sobre esses desafios de construir uma marca, de fato, de manter e sustentar essa leitura de atributos. A gente acabou de falar aqui sobre também o apoio de uma consultoria como a Galileu Branding, né, que veio... Existe uma inteligência já de marca, existe um time de marca que é muito competente e você tem uma consultoria que acrescenta mais um oxigênio ali, uma forma de pensar e tudo mais. Para quem está ouvindo, para a gente encerrar, o que você deixaria de conselho para quem trabalha numa marca que já tem mais de 80 anos para continuar conectada, relevante, na sua visão como vice-presidente? Era consistência e coragem, né? Não tem outra palavra, sabe? Branding, o que eu mais aprendi no processo, desde que eu comecei a fazer lá na FIT, foi o primeiro momento que eu trabalhei com marca até agora na Jeep, consistência. Se a gente não tem consistência e garantindo que isso esteja acontecendo em todo ponto de contato com o consumidor, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Não existe a possibilidade de quebrar promessas, certo? Então, consistência, engajamento de time, agilidade, números que a gente vê de pesquisa, acreditar neles, principalmente, né? Que é o mais desafiador, né? Isso. Esse tanto tempo que passou, esses 20 anos, com toda certeza você teve pessoas que acreditam no número, que desconfiam do número, que ficaram na empresa, que saíram da empresa, que chegou gente nova, que teve mais pesquisa, né? E engajar as pessoas, né? Sem pessoas a gente não consegue fazer nada. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Hugo, pela sua contribuição. Achei o máximo que a gente conseguiu trazer muitos pontos aqui. E eu quero te agradecer pela generosidade em compartilhar um pouco da sua experiência de pouquinho de 20 anos de carreira aí. Muito obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que a gente vai bater muito papo ainda. Boa, muito bom. Cidadão, se vocês gostaram desse episódio, não esqueça de dar 5 estrelas no seu player favorito e mandar para 3 pessoas que querem conhecer um pouco mais da história dessa marca tão icônica e como ela se manteve relevante durante tanto tempo. Não só no Brasil, mas globalmente. Manda para 3 amigos, garante que o seu passaporte vai ser renovado, você vai continuar acessando os meus conteúdos. Um beijo, vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. Esse episódio é um oferecimento de Galileu Branding. Clique no link da descrição e peça já sua proposta. Identidade sonora criada pela Sound Thinkers.